Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bom com você? Eu sou a professora Denise Tontiucci e essa é a nossa sexta aula da disciplina de Economia do Setor Público. Estou aqui no estúdio do IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Ao fundo a gente tem essa tela branca, essa nossa tela interativa e vou seguir para a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, alta, do cabelo castanho claro e estou aqui usando um blazer preto e uma camisa clara. E o sinal que me identifica na comunidade surda é esse aqui. Bom, vamos para a nossa sexta aula. Nessa sexta aula nós vamos abordar um pouco sobre o papel do Estado, o papel do setor público na economia. O que faz o Estado na economia, né? Vamos falar sobre o setor público, arrecadação e gasto público, serviços públicos de qualidade e sua relação com a melhoria na qualidade de vida. O objetivo aqui é discutir o papel do setor público no desenvolvimento econômico. Vamos falar sobre o Brasil e a OCDE. A OCDE é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Ela é formada por países unidos pela proposta de promover o desenvolvimento econômico e o bem-estar social. Essa organização é também conhecida por ser o clube dos países mais ricos do mundo. Ela busca discutir políticas públicas e econômicas que orientem os seus membros. Uma proposta da OCDE é promover políticas públicas para o desenvolvimento econômico sustentável. Sua metodologia de trabalho propõe coleta de dados, análises, discussões, decisões, implementações de medidas e vigilância multilateral. A ideia aqui é fazer propostas de mudanças baseadas em realidade, baseadas em evidências científicas. Estamos falando, portanto, de um centro de pesquisas internacionais, baseado em evidências, voltado para a economia dos países mais ricos do mundo. O Brasil e a OCDE. Vamos falar sobre tributação? É comum ouvir que no Brasil nossa tributação é excessiva. Esse discurso é uma base do argumento para reduzir o tamanho do Estado na economia. Mas como fica o Brasil quando comparado com demais países da OCDE? A gente vai ver aqui a lista dos países da OCDE e até a sua média de tributação. E aqui a carga tributária, 10%, 20%, 30%, 40%, 50% de tributos. Nessa linha aqui está o Brasil, uma média aí de 32% de tributos, dados de 2017. A gente vê então que esses países aqui têm maior tributação que o Brasil em relação à economia. França, Dinamarca, Bélgica, Suécia, Finlândia, Itália, Áustria, Grécia, Holanda, Luxemburgo, Noruega, são países conhecidos pela sua qualidade de vida e também pela qualidade do gasto público e dos serviços prestados à sociedade. Outro argumento comumente usado por quem critica a atuação do governo no Brasil é a respeito de para onde vai o gasto público. Pagamos muita assistência social? Tem muita Bolsa Família, por exemplo? O que a gente vê é que a arrecadação do gasto público, a nossa arrecadação do PIB, 15% da arrecadação vem do consumo, 7% dos salários, 9% da previdência, 2% de tributação de patrimônios, 4% de outras tributações. A respeito dos gastos públicos, o maior gasto público do Brasil são os benefícios do INSS. Além disso, nós pagamos 5 bilhões de gastos de recursos anuais em juros da dívida, que são as despesas do governo respeito da receita que supera a contabilizada dos juros da dívida pública. 5 bilhões são educação, 3,9 em saúde, previdência do setor público, outros 3,9, além de outros gastos aqui que vão da administração pública, o transporte, os gastos com o judiciário, o seguro-desemprego e abono salarial, a defesa do governo, o legislativo, os benefícios dos idosos e aí 0,4 bilhões para o Bolsa Família, além do somatório de algumas outras despesas. Vamos falar sobre o orçamento executado do governo federal, que em 2019 foi de 2,1 trilhões. Aí a gente vê que 1 trilhão ficou em juros e amortização da dívida. 25% do gasto foi para a Previdência Social.
Outros grandes gastos são as transferências para os estados e municípios, gastos aí com a saúde, que dá ordem de 4% do PIB, 3,4% do PIB com a educação, a assistência social, alguns incentivos, né, como a defesa nacional, a agricultura. Mas a gente vê que algumas políticas públicas, por exemplo, de segurança pública, transporte público, questão de energia, vão receber atenções muito menores e porcentagens bem menores do PIB. O que observamos principalmente é que metade do nosso orçamento é gasto com juros da dívida e aí do que sobra, 1/4, ou seja, 25% vai para a Previdência Social. O pagamento de juros do valor principal da dívida pública consome cerca de 40% do orçamento do Brasil. Depois da dívida pública, o segundo maior gasto do Brasil é com Previdência. Não é à toa que desde que Fernando Henrique Cardoso assumiu, todos os presidentes começaram um processo de reforma da Previdência. A Previdência no Brasil ela é bastante cara e deficitária. O que é arrecadado não cobre as suas despesas, né? Despesas, receitas e despesas das previdências. Esse aqui é um dado para mostrar isso que eu acabei de falar. Em azul, a gente está vendo tudo que foi arrecadado pela Previdência. Em vermelho, tudo que foi gasto. A gente vê que ano após ano, a barrinha vermelha vai ficando maior do que a azul. Olha só, observe. Cada vez a diferença está ficando maior, porque isso aí é o déficit do nosso orçamento da Previdência. Ó, 2018 a gente teve essa arrecadação em azul aqui e essa despesa. E a tendência é que isso se concentre ainda mais nos próximos anos. Para os militares e os servidores da União, é ainda bem pior essa proporção. A gente vê aqui, ó, que de azul está a arrecadação, de vermelho estão os gastos. Esse é um grande gasto do nosso orçamento. Também existe um debate teórico de se precisa mesmo haver algum equilíbrio. A gente precisa arrecadar igual gasta ou é algum tipo de política pública? Gastar mais com a Previdência do que a gente arrecada. Se é uma política pública, é uma política pública de transferência de renda, assim como outros tipos de transferências, né? Então, a gente tem um debate aí desse papel do Estado de manter a Previdência como uma forma de segurança social. Segundo, a gente fala da tributação, porque as pessoas acham que pagamos muitos impostos no Brasil. Uma das explicações é que os impostos não são arrecadados de uma forma muito justa. No Brasil, os mais pobres pagam proporcionalmente mais impostos do que os mais ricos. E quanto mais rica a pessoa, menor a porcentagem de impostos que ela paga. Porque as pessoas acham que pagamos muitos impostos no Brasil, né? É questão, então, vamos falar da forma de não ser muito justo. Outra proposta está ligada também à qualidade do serviço público recebido. Como está a nossa saúde pública, né? A qualidade desse serviço público? Como está a educação? Qual é a qualidade de educação pública que a gente oferece para a população? E a segurança. Acho que essas são questões que debatem muito assim, o papel do Estado na economia e como melhorar a qualidade desses serviços. Esses serviços só existem porque existem problemas públicos. Saúde, educação, segurança. E como a gente está entregando esses resultados para a sociedade. Em parceria ao OCDE, a gente tenta trazer estudos para trazer propostas de melhoria nesses setores. Algumas reformas na educação, por exemplo, tentando criar o segundo grau integrado, né? O ensino médio integral. De manhã e à tarde, o aluno vai ter mais horas para aprofundar seus conhecimentos. Como vai ficar a questão de saúde? Quais são as propostas mais modernas para a saúde? Com formas de acelerar o atendimento da saúde? Além das questões de segurança, que são questões muito importantes para o Brasil. A gente precisa melhorar essas questões se a gente vai melhorar a prestação de serviço público mesmo para a sociedade brasileira. Vamos falar então a relação do OCDE, o Brasil e o funcionalismo público. Se a gente vai falar de saúde, educação, segurança pública, quem faz isso são funcionários públicos. E o Brasil tem funcionário público demais? Aqui a gente tem um dado que vai apresentar funcionários públicos em relação ao total de trabalhadores. Então, para cada 100 trabalhadores, na Dinamarca, 35 são trabalhadores públicos. O mesmo dado para a Noruega, também 35. Né? Se a gente vai falar na Suécia, 28 são trabalhadores públicos. A gente fala no Reino Unido, de cada 100 trabalhadores, 23 são servidores públicos. Na Bélgica, 21.
que é a média da OCDE, 21. No Canadá são 20, na Suíça são 18, na Espanha são 17, em Portugal são 16 para cada 100 trabalhadores. No Brasil, para cada 100 trabalhadores, 12 são trabalhadores públicos. Então, a gente vê assim que, em relação a essa média da OCDE, nós não temos tantos funcionários públicos assim. Inclusive, se a gente precisa ter mais saúde, mais educação, mais segurança, a forma que eu visualizo isso é tendo mais médicos, mais enfermeiros, mais fisioterapeutas, mais professores, mais assistentes educacionais, mais policiais, mais assistentes sociais para melhorar a segurança também, que envolve também muitos mais servidores públicos. Então, essa é uma questão que a gente vê que os funcionários públicos estão ligados com qualidade de vida, que vai além da economia. Ela é saúde, é educação, é segurança, entre outros serviços públicos. Como pensar em suprir a população de serviços básicos de qualidade sem servidores públicos? Como fazer a saúde sem médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem? Como ter mais educação sem professores? Como construir segurança sem policiais e assistentes sociais? É importante a atuação do setor público na economia, e pensar em reformar a economia brasileira é essencial para formar instituições mais fortes e garantir um cenário favorável para o crescimento econômico. Aqui a gente entende, então, que o nosso setor público sofre de duras críticas e muitas vezes a gente é atribuído ao setor público uma alta taxação, tributação da economia, um alto volume de funcionários públicos, mas os dados mostram que, comparados aos países da OCDE, nós temos ainda uma taxação abaixo da média, o número de servidores públicos abaixo da média dos países desse grupo. Talvez seria questionado, então, a qualidade desses serviços que estamos oferecendo. Como melhorar isso? Ficam aqui propostas e, elaborando mais isso, vamos discutir isso no nosso material de apoio e nas atividades da disciplina. Agradeço você pela participação e encerramos aqui essa disciplina. Até breve! Educação à distância, mudando realidades.